Olá, meu nome é Vanderlei Claudiano e hoje eu estou aqui no canal Sarça Ardente Sud, ao convite da Cilei. E hoje eu vou compartilhar com todos vocês aqui uma reflexão do Vem Segue-me desta semana. Eu já assisti a este espetáculo de aula e tá incrível, mas eu tô aqui para avisar que a Cilei tá dodói e é por isso que ela não está nesse vídeo. Melhoras para você, minha amiga, melhoras para você. Ah, você sabia que o Velho Testamento fala de Jesus Cristo? Pois é, rapaz, tem muito de Jesus no Velho Testamento e é isso que o irmão Vanderlei vai ensinar pra gente agora. Eu vou começar compartilhando com vocês um versículo que eu achei bem interessante aqui em Moisés, capítulo 6, versículo 53. Né? Foi ordenado a Adão, né, para compartilhar com todos os seus filhos sobre que eles deveriam se arrepender e ser batizados. Ele diz assim, ó: por que é que os homens devem arrepender e ser batizados na água? Ele faz uma pergunta a Deus. Né? Por que todos os homens têm que se arrepender e ser batizados na água? Né? A mesma pergunta eu posso fazer para nós. Por que todos os domingos nós vamos até a igreja e tomamos o sacramento? Você sabe por que você toma o sacramento? Bom, aqui é o mandamento que o Senhor deu e aqui Adão ele está perguntando por que era necessário então se arrepender e ser batizado nas águas. Isso me faz lembrar Moisés capítulo 5, né, o versículo 6 ali, porque o que acontece? Quando Adão e Eva eles são expulsos do jardim do Éden, o Senhor deu mandamento a eles que eles deveriam oferecer sacrifícios ao Senhor. Né? Eles pegavam um animal e levavam até o altar e matava, degolava aquele animal no altar, de modo que o seu sangue ia pelo altar ali. Bom, e não foi explicado a Adão e Eva por que eles tinham que fazer aquilo. Eles apenas obedeciam porque era uma ordem direta de Deus. E é muito melhor que nós obedecemos ao Senhor, porque sabemos a fonte do seu mandamento do que não obedecer, com certeza. E aí, o que acontece? Né? No Moisés 5, versículo 6, nós temos sobre isso que eu estou falando aqui. Né? E após muitos dias, um anjo do Senhor apareceu a Adão dizendo: por que oferece sacrifício ao Senhor? E Adão respondeu-lhe: eu não sei, exceto que o Senhor me mandou. E aí então o anjo explica para ele o motivo pelo qual ele estava sacrificando. Porque até então, né, Adão e Eva eles levavam ali o cordeiro. Né? O cordeiro ele é o filho da ovelha. Né? Ele levava o cordeiro ali e sacrificava no altar. Né? E eu acredito que passava pela cabeça de Adão e Eva: nossa, porque por causa de minha transgressão, né, agora toda vez eu tenho que pegar um cordeiro, né, um animal aqui que não fez nada, e tenho que matar ele porque eu errei. Né? Acredito que passava isso sobre a cabeça e não era agradável, né, para Adão e Eva fazer o sacrifício ali, matar um animal ali que não tinha feito nada para eles. Então, acredito que passava isso na cabeça de Adão e Eva. E refletindo um pouco, aí depois o anjo veio e falou para Adão e Eva por que eles ofereciam sacrifício. Falou: essa é a semelhança do meu filho unigênito, né? Do sangue de Cristo que será derramado pelo pecado de toda a humanidade. E agora nós entendemos esse sacrifício. Né? Assim como aquele cordeiro não tinha feito nada, né? Assim Cristo também. Ele não cometeu nenhum erro, nenhum pecado, e ele é sacrificado, né, em nosso lugar, a favor de nossos pecados. Interessante pensar um pouquinho sobre isso. Mas voltando novamente para a pergunta de Adão, né? Adão ele obedecia e não podemos pensar que era uma obediência cega, né? Porque ele sabia a fonte de quem ele estava obedecendo, ele sabia que o mandamento era de Deus. Mas aqui no caso, quando Deus ele dá o mandamento ali que todos devem se arrepender e ser batizados na água, então Adão aprendeu algo, que é muito bom você saber por que você está fazendo aquilo. Tá bom? Olha, eu já vou logo dizendo que não tem problema nenhum, nós temos perguntas sobre o Evangelho. Eu mesmo, quanto mais eu estudo, mais perguntas eu tenho. Tá bom? O que nós não podemos ter é dúvida. Aquilo que nós já sabemos que é verdade, nós temos que levar firme dentro de nós. Eu sei que isso é verdade. E outras perguntas que vier, a gente guarda, vai pesquisando, vai aprendendo. Né? Ao estudar a Escritura com pergunta, ao longo do tempo a gente vai aprendendo e recebendo essas respostas, tá bom? Mas
só queria colocar aqui que ter perguntas é normal. O que nós não podemos ter é dúvida, tá bom? Não deixar que nossas perguntas virem dúvida se o que nós já aprendemos é verdadeiro ou não, tá bom? Bom, continuando aqui, Adão ele queria saber então por que os homens deveriam arrepender-se e ser batizados na água. E o Senhor respondeu para eles. Eu estou lendo aqui em Moisés capítulo 6, versículo 53. O Senhor deu essa resposta. E o Senhor disse a Adão: eis que te perdoei a tua transgressão no jardim do Éden. Essa foi a resposta. Os homens devem ser batizados porque eu perdoei já. Olha, eu já te perdoei a sua transgressão no jardim do Éden. E aí a gente pode imaginar que tipo de resposta é essa, né? Por que os homens devem ser batizados? O que tem a ver com a transgressão? Os 2 versículos para baixo aqui explicam um pouquinho melhor essa resposta, né? Que é uma reflexão pensando sobre isso. Diz assim, ó: e assim começou a dizer entre o povo que o Filho de Deus expiara a culpa original, de modo que o pecado dos pais não podem recair sobre a cabeça dos filhos, pois estes são limpos desde a fundação do mundo. E o Senhor falou a Adão dizendo: visto que teus filhos são concebidos em pecados, quando eles começam a crescer, concebe-se o pecado em seu coração, e eles provam o amargo para saber apreciar o doce. Bom, vamos refletir um pouquinho sobre essa escritura aqui. Bom, a resposta que Deus deu a respeito por que os homens devem se arrepender de ser batizado, ele falou: eis que te perdoei a tua transgressão no jardim do Éden. Então a gente já pode entender, olha, a gente é batizado não por causa da transgressão de Adão, não é por causa da queda que nós somos batizados. Ele continua dizendo aqui, ó: os pecados dos pais não podem recair sobre a cabeça dos filhos. Então, não é por causa da transgressão que nós estamos batizados. Ninguém pode ser batizado porque outra pessoa errou, tá bom? E aí ele continua falando, né? São limpos desde a fundação do mundo. Ou seja, desde quando nós nascemos aqui, nós somos limpos, puros. Uma criancinha, ela não tem pecado. Ela nasce ali pura, santa, tá bom? Então, não é esse o motivo que nós somos batizados. Então, por que nós somos batizados? Aí continua a explicação, né? Teus filhos são concebidos em pecados, e quando eles começam a crescer, concebe-se o pecado em seu coração. Então, quando fala aqui que os filhos eles são concebidos em pecado, está falando que nós nascemos em um mundo pecaminoso. E quando as crianças começam a crescer, atinge ali uma idade de maturidade, o pecado entra no coração, começa a ter maldade. Antes disso, nós somos puros e santos, tá bom? Então a resposta é essa. Quando Adão, ele pergunta, né? Por que os homens devem arrepender-se e ser batizados com água? A resposta é por causa que, à medida que nós crescemos, nós vamos cometendo pecado. E o batismo é para a remissão dos pecados. Após o batismo, a gente continua pecando, né? Nós não somos perfeitos. E o sacramento que nós tomamos é a renovação do batismo, né? A renovação desse convênio que nós fazemos com Deus. Ao nos batizar, nós prometemos guardar os mandamentos de Deus. E Ele perdoa os nossos pecados também de acordo com esse convênio. E aí, a pergunta inicial que eu fiz: por que nós vamos, né, ao domingo e tomamos o sacramento? Bom, quando nós vamos ao domingo tomar o sacramento, nós estamos renovando esse convênio do batismo. Bom, renovando esse convênio de guardar os mandamentos de Deus. Então, a ideia original nunca foi colocar um animal sobre o altar e derramar o sangue dele. Tá bom? A ideia é que nós possamos ir à igreja, tomar o sacramento e sacrificar os nossos próprios erros. Cada vez que eu tomar o sacramento, cada domingo, cada semana que eu vou lá tomar o sacramento, que eu possa pensar, prometer ao Senhor ser cada vez melhor, né? E sacrificar os meus erros e assim estar me consagrando ao Senhor. É essa reflexão do Vem Segue-me dessa semana que eu quero compartilhar aqui no canal, tá bom, com vocês, a respeito por que os homens devem se arrepender e devem ser batizados com água. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois amo Salvador.